Há coisas neste mundo que a razão não consegue explicar, mas que o coração reconhece como verdadeiras no instante em que acontecem. Ela me contou essa história numa tarde de outono, enquanto a luz do sol entrava pela janela e desenhava sombras douradas na parede. Suas mãos tremiam um pouco ao segurar a xícara de chá, e seus olhos brilhavam com aquela mistura de medo e encanto que só quem tocou o sagrado é capaz de carregar. Ela disse que falou com o anjo da guarda. Não num sonho. Não numa visão distante. Mas ali, naquela noite fria de inverno, quando tudo parecia ter chegado ao fim e a escuridão havia tomado conta de sua alma de uma forma que palavras jamais poderiam descrever completamente. Seu nome era Helena. Uma mulher simples, de sorriso discreto e voz suave, que trabalhava como enfermeira num hospital da cidade. Ela conhecia bem a fragilidade humana, tinha visto a vida chegar e partir tantas vezes que pensava estar preparada para qualquer coisa. Mas ninguém está preparado para perder um filho. Ninguém consegue se armar contra a dor que rasga o peito quando um pedaço de você parte antes do tempo, deixando apenas silêncio e a pergunta interminável que ecoa nas madrugadas: por quê? O filho de Helena, Gabriel, tinha apenas 17 anos quando o acidente aconteceu. Foi rápido, disseram. Ele não sofreu, disseram. Como se essas palavras pudessem trazer algum consolo para uma mãe que nunca mais ouviria a risada do garoto ecoando pela casa, que nunca mais sentiria o abraço apertado antes de dormir, que nunca mais veria aqueles olhos cheios de sonhos olhando para o futuro. Os meses que se seguiram foram um borrão de dor. Helena continuava trabalhando, cuidando dos pacientes com a mesma dedicação de sempre, mas por dentro algo havia se apagado. Ela acordava, vestia o uniforme, sorria quando necessário, voltava para casa e se sentava no quarto do filho, onde tudo permanecia intocado. A cama feita, os livros na estante, o tênis jogado no canto. Era como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Mas os dias passavam e Gabriel não voltava. E quanto mais o tempo avançava, mais Helena sentia que estava se afogando numa solidão que nem mesmo a presença do marido ou dos amigos conseguia aliviar. Ela começou a questionar tudo. A fé que sempre pareceu tão sólida começou a desmoronar como areia entre os dedos. Se Deus era amor, por que permitiu isso? Se havia anjos da guarda, onde estava o de Gabriel naquela noite? As perguntas não tinham respostas, e o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. Foi numa dessas noites sem sono, quando a casa estava mergulhada em escuridão e o relógio marcava 3 da manhã, que tudo mudou. Helena estava sentada na cama, olhando para o nada, quando sentiu algo diferente no ar. Não era um som, não era um movimento visível. Era uma presença. Como quando você sente que alguém entrou na sala mesmo sem olhar, como quando a temperatura muda sutilmente e você sabe que algo está prestes a acontecer. Seu coração começou a bater mais rápido, mas não era medo. Era outra coisa. Uma espécie de antecipação, como se sua alma soubesse antes da mente que algo sagrado estava prestes a se revelar. E então ela viu. Não com os olhos, mas com algo mais profundo. Uma luz suave começou a tomar forma no canto do quarto. Não era uma luz física que ofuscasse ou queimasse. Era uma luz que parecia vir de dentro das coisas, como se o véu entre os mundos tivesse ficado mais fino ali, naquele instante preciso. Helena não conseguia se mover. Não de paralisia, mas de reverência. Como quando você está diante de algo tão sublime que qualquer movimento parece uma profanação. A luz tomou uma forma mais definida, e embora não fosse exatamente um corpo como o conhecemos, havia algo inconfundivelmente pessoal naquela presença. Uma silhueta de luz que emanava paz, proteção, uma bondade tão pura que Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto sem perceber. E então veio a voz. Não era som que viajasse pelo ar e batesse no tímpano. Era comunicação direta, pensamento transmitido de coração para coração, palavras que nasciam dentro dela mas que ela sabia que não eram suas. A voz disse seu nome. Helena. Não em tom de julgamento ou censura, mas com uma ternura que ela nunca havia experimentado antes. Como se alguém a conhecesse completamente, cada cicatriz, cada medo, cada lágrima derramada, e ainda assim a amasse de forma incondicional. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. Então, de alguma forma,
compreendeu que não precisava de palavras. Aquele ser de luz sabia tudo o que ela carregava. A dor pela perda de Gabriel, a raiva escondida, a culpa irracional de mãe que se pergunta se poderia ter feito algo diferente, a fé despedaçada, o vazio que parecia sem fundo. E naquele momento de vulnerabilidade total, a presença falou novamente. Não palavras longas ou explicações teológicas, mas algo simples e profundo que penetrou até o âmago de sua alma. Você nunca esteve sozinha. Eu sempre estive aqui. E Gabriel está em paz, Helena. Ele está bem. Ele está na luz. E ele quer que você saiba que o amor entre vocês não terminou, apenas mudou de forma. O amor nunca termina. Ele é eterno, atravessa mundos, transcende o que chamamos de morte. Você ainda é mãe dele. Ele ainda é seu filho. E um dia, vocês vão se encontrar novamente, mas até lá, há vida esperando por você. A propósito, há manhãs que precisam ser vividas. As palavras entraram em Helena como água em terra ressecada. Ela sentiu algo se dissolver dentro dela, como se um nó que estava apertado demais finalmente se soltasse. A culpa, a raiva, a sensação de abandono por Deus começaram a se transformar. Não desapareceram completamente naquele instante, porque a dor real não some com magia, mas algo fundamental mudou. Ela compreendeu, não com a mente, mas com todo o seu ser, que a ausência física de Gabriel não significava ausência completa. Que o amor que ela sentia por ele continuava vivo, pulsante, real, e que esse amor era uma ponte entre mundos. E que ela não estava sozinha em sua dor. Nunca esteve. Havia sempre, desde o princípio, uma presença ao seu lado. Um guardião silencioso que testemunhava cada lágrima, cada oração silenciosa, cada momento em que ela quase desistiu mas decidiu dar mais um passo. Helena perguntou, com o coração, quem era aquela presença? E a resposta veio como uma brisa suave: eu sou aquele que foi designado para caminhar ao seu lado desde antes de você nascer. Sou guardião, companheiro, mensageiro. Alguns me chamam de anjo da guarda. Outros, de luz protetora. O nome não importa. O que importa é que você nunca está sozinha. Mesmo quando não pode me ver, estou aqui. Mesmo quando a fé vacila, eu permaneço. Minha missão não é impedir que a vida aconteça, com suas alegrias e suas dores, mas estar com você através de tudo. Carregar você quando não consegue mais caminhar. Sussurrar esperança quando tudo parece perdido. E quando chegar sua hora de atravessar o véu, serei eu quem vai guiar, lá para casa. Algo naquelas palavras fez Helena lembrar de uma história que sua avó contava quando ela era criança. A história dizia que cada pessoa nasce com um anjo da guarda que nunca a abandona. Que esse anjo chora quando choramos, se alegra quando nos alegramos, e nos carrega nos braços quando estamos fracos demais para seguir sozinhos. Helena sempre achou que era apenas uma história bonita para confortar crianças. Mas ali, naquela madrugada sagrada, ela compreendeu que havia verdade naquelas palavras antigas. Uma verdade que a humanidade sempre soube no fundo da alma, mesmo quando a razão tentava negar. Somos amados. Profundamente, inexplicavelmente amados. Não estamos sozinhos neste vasto universo. Há olhos de luz que nos acompanham, mãos invisíveis que nos amparam, vozes suaves que nos guiam de volta quando nos perdemos no escuro. Helena sentiu uma coragem nova nascendo dentro dela. Não era a coragem de quem não tem mais medo, mas a coragem de quem decide viver apesar do medo, de quem escolhe a esperança mesmo quando a esperança parece irracional. Ela perguntou ao anjo se Gabriel tinha sofrido. A resposta veio envolta em compaixão: o momento da partida foi rápido. Mas mais importante do que isso, você precisa saber que ele não estava sozinho. Eu estava com ele. E outros estavam esperando do outro lado. A morte não é o fim, Helena. É uma passagem. É o retorno para casa. Gabriel atravessou essa passagem com paz, e agora ele vive numa dimensão onde não há mais dor, não há mais medo, não há mais lágrimas. Ele está completo. Ele está amado. E ele está esperando por você, mas não ainda. Ainda há muito que você precisa fazer aqui. Há pessoas que vão precisar de você.
Há vidas que serão tocadas pela sua história. Sua dor pode se transformar em consolo para outros que estão atravessando o vale escuro. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Helena sentiu, não viu, mas sentiu a presença de Gabriel. Como se ele estivesse ali, no quarto, junto com o anjo. Não conseguia ver seu rosto ou tocar suas mãos, mas sentiu o amor dele envolvendo-a como um abraço quente. E numa comunicação que ia além de palavras, ela soube que ele estava bem. Realmente bem. Mais inteiro e feliz do que jamais esteve na terra. E que ele não queria que ela se consumisse em tristeza. Ele queria que ela vivesse. Que ela amasse novamente. Que ela encontrasse alegria nas pequenas coisas. Que ela continuasse sendo a luz que sempre foi para as pessoas ao redor. Porque esse era o melhor jeito de honrar a memória dele. Não através da dor eterna, mas através de uma vida bem vivida. As lágrimas de Helena mudaram de qualidade. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de alívio, de gratidão, de uma tristeza suave misturada com paz. Ela ficou ali, em silêncio, absorvendo aquele momento sagrado, sabendo que ele não duraria para sempre, mas que deixaria uma marca indelével em sua alma. E então, suavemente, a luz começou a diminuir. Não de forma abrupta, mas como o pôr do sol que vai escurecendo aos poucos, dando tempo para os olhos se ajustarem. A presença do anjo foi se tornando mais sutil, mas antes de desaparecer completamente, Helena ouviu uma última mensagem: sempre que você precisar, fale comigo. Eu escuto. Sempre que se sentir perdida, chame por mim. Eu estarei lá. A separação entre nossos mundos é mais fina do que você imagina. E lembre-se, você é mais forte do que pensa, mais amada do que pode compreender, e sua vida tem um propósito que ainda não foi totalmente revelado. Confie. Continue. Viva. E então a luz se foi, e Helena estava novamente sozinha no quarto escuro. Mas não estava realmente sozinha. Algo fundamental havia mudado. O quarto não parecia mais assustador. A escuridão não era mais opressora. Era apenas a noite, esperando pela manhã. Ela deitou na cama e, pela primeira vez em meses, dormiu profundamente. Sem pesadelos. Sem acordar no meio da noite buscando Gabriel. Apenas um sono tranquilo, reparador, como se sua alma finalmente tivesse encontrado um lugar de descanso depois de uma longa jornada. Quando acordou na manhã seguinte, Helena teve um momento de dúvida. Teria sido um sonho? Uma alucinação causada pelo cansaço extremo e pela dor? Mas no fundo ela sabia que não. Havia algo diferente dentro dela. Uma paz que não estava lá antes. Uma certeza suave mas inabalável de que Gabriel estava bem, de que o amor deles continuava vivo, de que ela estava sendo sustentada por forças além da compreensão humana. Ela levantou, preparou o café, e pela primeira vez desde o acidente, conseguiu olhar para a foto de Gabriel na parede e sorrir. Um sorriso triste, sim, mas genuíno. Um sorriso que dizia: eu te amo, eu sinto sua falta, mas eu vou ficar bem. Nós vamos ficar bem. Os dias que se seguiram não foram magicamente fáceis. A dor não desapareceu. Ainda havia momentos de choro, momentos de saudade aguda, momentos em que a ausência de Gabriel era quase física. Mas Helena agora carregava algo precioso dentro dela. Uma experiência que ninguém poderia tirar. Uma certeza de que há mais entre o céu e a terra do que nossa filosofia pode sonhar. De que o amor é realmente eterno. De que não estamos sozinhos. De que há guardiões invisíveis caminhando ao nosso lado, sustentando-nos nas horas mais escuras, guiando-nos de volta para a luz quando nos perdemos. Ela começou, aos poucos, a falar sobre o que aconteceu. Primeiro com o marido, que a ouviu em silêncio e, com lágrimas nos olhos, confessou que também sentia a presença de Gabriel às vezes, como se o menino não tivesse realmente partido. Depois com algumas amigas próximas, que reagiram de formas diferentes. Algumas com ceticismo educado, outras com curiosidade respeitosa, e algumas com lágrimas de reconhecimento, confessando que também já tinham vivido experiências semelhantes mas nunca tiveram coragem de compartilhar.
Helena percebeu que o mundo está cheio de histórias sagradas que as pessoas guardam no coração com medo de não serem compreendidas. Histórias de encontros com o divino, momentos em que o véu entre os mundos se torna transparente, instantes em que a eternidade toca o tempo e deixa sua marca. Ela voltou ao trabalho no hospital com uma perspectiva transformada. Quando cuidava de pacientes que estavam morrendo, ela não via mais apenas o fim. Ela via uma passagem. E sussurrava palavras de conforto não apenas para os doentes, mas também para suas famílias. Ela sabia, por experiência própria, que a morte não é o fim da história. Que há algo além. Que o amor continua. Que os que partem não desaparecem completamente, apenas mudam de forma. E suas palavras carregavam um peso de verdade que as pessoas podiam sentir. Muitos lhe agradeciam depois, dizendo que ela tinha trazido uma paz inexplicável em momentos de desespero. Um dia, uma jovem mãe que havia perdido seu bebê procurou Helena. Ela tinha ouvido de outras pessoas que Helena entendia, que ela tinha algo especial para oferecer além da compaixão profissional. As duas sentaram numa pequena sala do hospital, e Helena compartilhou sua história. Contou sobre aquela noite, sobre o anjo, sobre a mensagem que recebeu. A jovem mãe chorou copiosamente, mas no final havia esperança em seus olhos. Ela disse: "Eu precisava ouvir isso. Eu precisava saber que meu bebê não está sozinho, que há alguém cuidando dele até eu poder estar com ele novamente." Helena abraçou a mulher e sussurrou: "Ele não está sozinho. Nenhum de nós está. Há sempre luz, mesmo quando não conseguimos vê-la. Há sempre amor, mesmo quando a dor parece insuportável. E há sempre esperança, porque a história não termina aqui." Meses se passaram, e Helena começou a notar pequenos sinais que interpretava como mensagens. Uma música que tocava no rádio justamente quando ela pensava em Gabriel. Uma borboleta que pousava na janela nos momentos de maior saudade. Sonhos vívidos onde ela via o filho sorrindo, dizendo que estava bem. Ela não sabia se essas coisas eram realmente mensagens do outro lado ou apenas a forma como sua mente processava a perda e buscava conforto. Mas decidiu que não importava. Importava o efeito que tinham sobre ela. Importava que esses pequenos momentos traziam alegria, esperança, uma sensação de conexão que mantinha seu coração aquecido. Em conversas com outras pessoas que tinham passado por perdas semelhantes, Helena descobriu que muitos tinham suas próprias histórias. Histórias de anjos, de visitas em sonhos, de pressentimentos que salvaram vidas, de vozes sussurrando avisos, de sensações inexplicáveis de paz em momentos de crise. Ela percebeu que a humanidade sempre teve essas experiências, em todas as culturas, em todas as épocas. Algo universal que atravessa fronteiras religiosas e filosóficas. Como se houvesse uma verdade fundamental que todos nós, no fundo da alma, reconhecemos: não estamos sozinhos neste universo vasto e misterioso. Há consciências além da nossa. Há dimensões que não podemos ver com os olhos físicos, mas que podemos sentir com o coração. Há amor operando em níveis que transcendem nossa compreensão. Helena também aprendeu que falar com seu anjo da guarda não era algo reservado apenas para momentos de crise extrema. Ela começou a cultivar uma prática diária de silêncio, onde simplesmente sentava, respirava, e abria seu coração. Às vezes falava em voz baixa, às vezes apenas em pensamento. Compartilhava suas preocupações, seus medos, suas alegrias, seus agradecimentos. E embora não recebesse respostas dramáticas como naquela primeira noite, ela sentia uma presença constante. Uma sensação de ser acompanhada, de ser amada, de ser guiada. E isso fazia diferença. Nos dias difíceis, quando a saudade apertava e a vida parecia pesada demais, ela sussurrava: "Estou aqui. Eu sei que você está comigo. Me ajude a encontrar forças." E de alguma forma, as forças vinham. Não sempre de forma miraculosa, mas através de pequenas graças. Um abraço inesperado. Uma palavra de encorajamento. Uma memória feliz que surgia no momento certo. Uma música que tocava a alma. O que Helena aprendeu, e o que ela mais gostava de compartilhar com aqueles que a procuravam em busca de consolo, era isto: a vida é mistério. Há tanto que não entendemos, tantas perguntas sem resposta, tanto sofrimento inexplicável.
Mas no meio desse mistério, há também beleza. Há também luz. Há também amor. E se abrirmos nossos corações, se permitirmos que nossa alma veja além do que os olhos físicos podem captar, descobriremos que nunca estivemos sozinhos. Que há uma teia invisível de cuidado e proteção tecida ao nosso redor. Que há guardiões silenciosos caminhando conosco através de cada vale escuro, através de cada montanha íngreme, através de cada tempestade que ameaça nos destruir. E talvez, apenas talvez, esses guardiões não sejam tão silenciosos assim. Talvez eles estejam constantemente sussurrando, constantemente tentando nos alcançar, e nós simplesmente não sabemos ouvir porque nossa mente está barulhenta demais, nossa dor está gritando alto demais, nossa descrença construiu muros grossos demais. Mas nos momentos de silêncio profundo, nos momentos de quebrantamento completo, nos momentos em que todas as defesas caem e ficamos completamente vulneráveis diante do mistério da existência, nesses momentos sagrados, talvez possamos finalmente ouvir. E o que ouviremos não será julgamento ou condenação, mas amor. Amor puro, incondicional, eterno. Um amor que nos conhece completamente e nos ama ainda assim. Um amor que não desiste de nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos. Um amor que prometeu estar conosco sempre, até o fim dos tempos, e além. Hoje, quando olho para Helena, vejo uma mulher transformada. Não porque a dor desapareceu, porque não desapareceu. Ainda há dias difíceis. Ainda há aniversários e datas especiais que trazem lágrimas. Mas há também uma profundidade em seus olhos que não estava lá antes. Uma sabedoria que só vem através do sofrimento transmutado em crescimento. Uma luz suave que emana dela e toca as pessoas ao redor. Ela não fala o tempo todo sobre aquela noite. Não precisa. Sua vida se tornou o testemunho. A forma como ela trata as pessoas, a compaixão que oferece, a esperança que carrega, tudo isso fala mais alto que palavras. E às vezes, quando estamos sentadas juntas em silêncio, ela olha para um ponto vazio no ar e sorri discretamente. E eu me pergunto se ela não está vendo algo que eu não posso ver. Se o anjo não está ali, bem ao lado dela, como sempre esteve desde o princípio. E essa possibilidade, em vez de me assustar, me traz conforto. Porque se é verdade para Helena, talvez seja verdade para todos nós. Talvez cada um de nós tenha um guardião silencioso, esperando pacientemente que abramos os olhos da alma. Talvez a solidão que tantas vezes sentimos seja apenas ilusão, e a realidade seja que estamos rodeados, sustentados, amados por forças além da nossa compreensão. Não sei se você acredita em anjos. Não sei se sua fé permite espaço para o sobrenatural, para o místico, para o inexplicável. Mas sei que há histórias como a de Helena acontecendo todos os dias, em todos os cantos do mundo. Pessoas comuns, em momentos extraordinários, tocando algo que transcende a realidade material. E mesmo que você nunca tenha vivido uma experiência assim, mesmo que você olhe para essas histórias com ceticismo, gostaria de deixar uma pergunta no seu coração: e se for verdade? E se realmente houver mais entre o céu e a terra? E se o amor que sentimos pelos que partiram não for apenas memória, mas conexão viva? E se não estivermos sozinhos, nunca estivemos, nunca estaremos? Não precisa ter certeza. Ninguém tem certeza completa. A fé, por definição, é caminhar sem ver todos os passos. É confiar quando a razão diz para duvidar. É escolher a esperança quando o desespero parece mais lógico. E talvez seja exatamente isso que os anjos nos ensinam quando se revelam, que o amor é mais forte que a morte, que a luz sempre vence a escuridão, que há sempre, sempre, um caminho de volta para casa. Se você está passando por um momento difícil, se a vida parece pesada demais, se você perdeu alguém que amava e a dor parece sem fim, quero que saiba isto: você não está sozinho. Mesmo que não consiga ver, mesmo que não consiga sentir agora, há uma presença ao seu lado. Há luz esperando para brilhar na sua escuridão. Há amor sustentando você mesmo quando sente que vai cair. E há esperança, sempre há esperança, porque a história não termina aqui. Há capítulos ainda não escritos, manhãs ainda não vividas, encontros ainda por acontecer. Continue. Respire. Dê mais um passo. E saiba que, de alguma forma misteriosa e bela,
você está sendo carregado por asas invisíveis. E quem sabe, numa noite silenciosa, quando você menos esperar, talvez você também veja. Talvez você também ouça. Talvez seu anjo da guarda finalmente consiga atravessar o ruído da vida e sussurrar no seu coração: eu sempre estive aqui. Eu nunca fui embora. E eu nunca vou te abandonar. Você é amado. Profundamente, eternamente amado. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você já viveu algo parecido ou se simplesmente quer acreditar que há luz mesmo na escuridão mais profunda, deixe um comentário compartilhando seus pensamentos. E se inscreva no canal para ouvir mais histórias que nos lembram de que este mundo é mais mágico, mais misterioso e muito mais cheio de amor do que às vezes conseguimos enxergar. Até a próxima história. Que a luz esteja com você, sempre.